Irmãos, graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Amém? Então, até aqui, a leitura foi feita do versículo 1 ao 4 de Hebreus, capítulo 1. Irmãos, Hebreus é um livro muito interessante de ser estudado e lido e meditado, que é um livro que nos dá um profundo conhecimento também com respeito ao Antigo Testamento. O livro de Hebreus, ele tem como o tema central a supremacia e a suficiência de Cristo, porque Cristo, ele é superior aos anjos e profetas, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, Cristo é superior à lei de Moisés, e Cristo é o caminho para um estilo de vida superior. E Cristo, ele é o autor e o consumador da fé. Quando nós podemos ler lá que o autor escreveu, em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Esse livro ele foi escrito no ano 70 depois de Cristo. Há quem diga que esse livro tem como autor ou foi escrito por Paulo. Outros dizem que foi escrito por Barnabé. Outros dizem que foi escrito por Apolo. Até mesmo há quem diga que foi o casal Priscila e Áquila, os quais foram cooperadores com Paulo também no Evangelho. Mas, por fim, em relação à autoria, não podemos afirmar quem foi o autor de Hebreus. Mas o que sabemos, quem de fato escreveu, foi um judeu, erudito, fiel, alguém conhecedor profundo das Escrituras e das leis, ali também do tempo de Moisés, o qual eles chamam ali dos escritos do Antigo Testamento, referente às leis de purificação, os sacerdotes, as ofertas sacrificiais, enfim, era alguém que era um conhecedor profundo das Escrituras, alguém de fato que tinha uma intimidade com as Escrituras do Antigo Testamento. E então esse autor foi um judeu de um bom conhecimento. E o período histórico desse livro, o autor mostra aqui que, de fato, foi um crescimento ali da igreja entre os judeus. Porque quando lemos aos hebreus, você também pode ler como aos judeus. Esse livro, essa carta aos hebreus, né? Esse livro, então, ele começa como um tratado, ele procede como um sermão, mas também termina como uma carta. E esse livro de Hebreus, se nós olharmos, muito interessante, porque nos traz um entendimento melhor com respeito ao Antigo Testamento, com respeito a Cristo, que Cristo também é como profeta, como rei, como sacerdote, que se nós pegarmos os três ofícios de Cristo,
onde muitos de nós já sabemos que os três ofícios de Cristo é rei, sacerdote e profeta. E aqui nas escrituras de Hebreus, nós podemos ver que se refere a Cristo também como rei, Cristo como profeta, Cristo como sacerdote. Se nós lemos o capítulo 5, que fala Jesus também como sacerdote, capítulo 6, capítulo 7, que Jesus ele veio de uma linhagem aí, de Melquisedeque, segunda ordem de Melquisedeque. Então, um personagem que também foram um tipo de Cristo. Então, se nós olharmos, mostram esses ofícios de Cristo nesse livro. Então, Cristo ele está aí ligado a todas essas coisas que estava lá no Antigo Testamento. Era a sombra de tudo aquilo que era realidade hoje em nossos tempos. E se nós olharmos então aqui para o texto, diz aqui que havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Então, quando o autor escreve aqui que Deus falou desde a antiguidade, isso é, por meio dos profetas aos pais, então fala que é antes da vinda de Cristo, onde Deus chamou profetas, vocacionou profetas para transmitir as suas palavras, porque Deus falava por meio dos profetas. E ele fala aqui que Deus falou de várias formas, ou de várias maneiras, ou várias ocasiões, dependendo da versão aí da sua Bíblia. Mas Deus é um Deus que fala. É um Deus que usa pessoas para falar até o dia de hoje, como os pastores ou professores de escolas bíblicas. Aquele que se dispõe também está ligado a Deus e a sua palavra. Temos um Deus que fala, um Deus que usa. E aqui Deus usa os profetas para falar aos pais. Isso é, os seus antepassados, os judeus, ou aos hebreus, e por intermédio dos profetas. Quem foram os profetas? Os porta-vozes de Deus, os arautos, os mensageiros, aqueles que de fato tinham a palavra da parte de Deus, tinha algo da parte de Deus para transmitir ao povo, ou seja, uma palavra de julgamento ou de juízo, como também uma palavra de esperança para o povo, para exortar ao povo a ter esperança, ou também se arrepender dos seus pecados e se voltar a Deus. Então não havia profeta, irmãos, sem a palavra de Deus em sua boca. Eles eram o quê? Então, os portas-voz de Deus. Eles eram alguém que, de fato, era a boca de Deus para o povo. E aqui, então, diz que Deus, ele falou por meio dos profetas aos pais. E o interessante mais interessante, quando Deus ele fala até em silêncio. Porque o Deus ele é todo poderoso. Se nós pegarmos aqui, interessante, uma ideia dos profetas, você vê que Deus falou com Daniel por meio de sonhos, com Ezequiel em visões, com Zacarias por meio de anjos, com Moisés, quando Deus chama Moisés, ele fala com Moisés na sarça ardente. E com Abraão, se nós lemos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Deus fala diretamente com Abraão. Deus fala a Abraão assim, dando uma ordem a Abraão, dizendo: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele obedece à voz de Deus. Não somente ouve, mas ele obedece. E aqui também diz que agora, versículo 2, que Deus, nos últimos tempos, nos falou mediante seu Filho.
a quem então constituiu herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o universo. Olha só, então, nos últimos tempos, quais são os últimos tempos? Os últimos tempos são naqueles dias que Jesus nasceu, e são nossos dias, que os últimos dias, ou os últimos tempos, ele começou com a vida de quem? De Cristo, ou Messias, o Filho de Deus nesse mundo. Quando ele veio esse mundo, quando ele encarnou nesse mundo, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como diz lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Então, os últimos dias começou com o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo a esse mundo, o primogênito do Pai. Então, ele também, Deus falou por meio de Cristo, porque diz assim, ó, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho. Porque já havia também uma profecia, lá em Deuteronômio 18, versículo 18, que Deus iria colocar a sua palavra na boca do seu filho. Mas o Deus chama, quando fala ali com Moisés, para transmitir ao povo, ali está se referindo ao seu filho, como o profeta. Olha só, Deuteronômio 18, 18, diz assim, ó, levantarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Aqui se refere a Cristo. Isso é, aqui foi uma promessa de um grande profeta. Jesus é o grande profeta. Ele é o profeta dos profetas. Nele estava a palavra de Deus. Na sua boca estava a palavra do Senhor. E a palavra de Deus poderosa. Uma palavra que Jesus falava era uma palavra então de autoridade. Era da parte de Deus, do seu Pai, através dele. Então, aqui, como ofício de profeta, claro que Jesus é Senhor e Salvador, isso não se discute, mas também ele foi profeta. Lembra quando falei dos 3 ofícios de Cristo? Rei, sacerdote e profeta. Então, Deus, colocando as palavras na boca de Jesus, isso indica o quê? Que Deus o capacitou com a sua palavra para falar. E a palavra de Deus é poderosa na boca do Messias, de Cristo. É uma palavra que curava, é uma palavra que trazia instrução, é uma palavra que exortava, é uma palavra que trazia libertação, que tinha poder sobre o diabo, sobre os demônios, espíritos malignos e sobre toda enfermidade. É uma palavra com poder e autoridade. É uma palavra que tocava no fundo da alma, do coração daqueles que ouviam. Era uma palavra que quando Jesus a falava para ensinar, transmitia graça àqueles que ouviam e também causava admiração. Então Deus falou nos últimos dias, por meio do seu Filho. Claro que hoje fala por meio do seu Espírito, a nós, e aqueles que estão dispostos a ouvir, mas temos um Deus que fala e ainda continua falando. Olha só, versículo 2 ainda, parte B. A quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o universo. Então, Deus falou também por meio do seu Filho, e agora quem constituiu herdeiro, isso é, a quem fez herdeiro de tudo que existe. Porque por meio dele tudo foi criado. Então, Jesus está na condição de profeta, mas também na condição de herdeiro, posição de herdeiro. Deus o constituiu, porque ele é herdeiro, quando alguém herda alguma coisa, herda
por filiação, por direito. Então, Deus o constituiu herdeiro de tudo. Não é da metade das coisas que foram criadas. Não é da metade. Não é de um dozeavos ou um quinto do universo que foi criado, não. Ele criou todo o universo e ainda por meio de Cristo e lhe fez herdeiro de todas as coisas. Se nós olharmos aqui João capítulo 1, versículo 3, desde que ele criou todas as coisas por meio de Cristo. E nada do que foi feito sem ele se fez. Então, mostra também aqui a pré-existência de Cristo, que Cristo já pré-existia antes de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro. Salmos capítulo 2, versículo 7 diz assim: Tu és meu filho, hoje te gerei. O Pai gerou Cristo, mas antes da criação de todas as coisas. E então, assim, por meio de Cristo, foram criadas todas as coisas. Deus é o Criador e Cristo é o agente da criação. Cristo foi o instrumento o qual Deus usou para criar todas as coisas. Foi o canal ao qual Deus usou para que fosse criado todas as coisas. Então ele trouxe à existência aquilo que não existia por meio de Cristo. Quando eu disse, haja luz e houve luz, foi por meio de Cristo. Quando Deus criou os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, o mar, tudo que existe, foi por meio de Cristo. Tudo. Inclusive nós, os homens. E ele se tornou herdeiro de tudo que existe. Ele herdou todas as coisas, o céu. Ele herdou a terra. Ele herdou o sol, a lua, as estrelas, o mar. Tudo pertence a ele. Salmos 24 diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos os que nele habitam. Pertence a ele. Então Cristo herdou. Está na condição de herdeiro, irmãos. Condição de herdeiro e posição de herdeiro. Ele herdou por filiação. Todas as riquezas que existem nos céus e na terra, ele herdou. Mas herdou também de maneira espiritual e celestial. Tudo que existe. E por meio de quem criou todas as coisas. Deus criou por meio de Cristo todo o universo. Versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, Cristo também aqui diz que ele é o resplendor da glória. Então, ele é o brilho da glória de Deus. Ele reflete essa glória de Deus. Ele emana essa glória de Deus. Ao brilho de Deus está em Cristo. Ele reflete isso, ele transmite isso. Então, ele é o resplendor, a luz dessa glória, o brilho dessa glória de Deus. Ele está em Cristo. Se eu quiser ver a glória de Deus, tenho que olhar para Cristo. Olhar para ele. Então, como herdeiro legítimo, mas ele também, ele é a glória de Deus. E muito interessante que também diz que ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Olha só, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Porque ele é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15, olha o que vai dizer. Diz assim, ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Então, por isso ele herdou todas as coisas. Porque ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, se eu quiser ver Deus, é somente por meio de Cristo.
ver a glória de Deus por meio de Cristo, saber que é o Criador por meio de Cristo, não há nenhum outro. Tudo está em Cristo, tudo por meio de Cristo. A glória do Pai está em Cristo, o resplendor do Pai está em Cristo, a expressão exata do Pai está em Cristo, em seu Filho. Se nós olharmos Colossenses capítulo 1, versículo 16, olha aqui que diz, ó, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha só, então ele é esse resplendor da glória, ele é a imagem visível do Deus invisível, por ele e por meio dele foram feitas todas as coisas. Olha só a soberania que Jesus tem. Olha como Jesus ele tem todas essas coisas, o qual o Pai também lhe constituiu tudo isto. Ele é o brilho, ele é o resplendor da glória, enfim, ele é a lâmpada de Deus. Porque Deus é a luz e Cristo é a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 21, se nós olharmos e lemos lá com cuidado, nós vamos ver que é algo interessante. Porque ele vai dizer aqui, ó, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 23, diz assim, a cidade também não necessita de sol nem de lua, para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. Algumas versões está assim, que Deus é a sua luz e o Cordeiro é a sua lâmpada. Entendeu? Então, o candelabro, ou lâmpada, essa lâmpada divina, essa lâmpada de Deus, então a luz de Deus está em Cristo e reflete por meio do Cordeiro, que é Cristo, o Messias, que é esse candelabro de Deus. Então ele reflete toda essa glória, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é o agente da criação, então ele está sempre em uma posição, irmãos, elevada. Mas, voltando para Hebreus, lá diz também, no versículo 3 ainda, falamos que ele é o resplendor da glória, que é a expressão exata do ser de Deus. Diz aqui que sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Então, ele é o sustentador de todas as coisas, de tudo que há, ainda pelo poder da sua palavra, ou pela palavra do seu poder. Então, isso fez tudo pela palavra do seu poder. Ele está na posição também de sustentador, ele sustenta, ele carrega todas as coisas pela palavra do seu poder. Sua palavra é poderosa, e ele é essa palavra viva, ele é a palavra do poder de Deus, ele é a palavra encarnada, é a palavra viva e eficaz de Deus. Interessante aqui que ele sustenta então todo o universo, tudo que foi criado, ele sustenta. Então ele tem esse poder aqui de sustentador, está na posição de sustentador. É interessante que na antiguidade, na mitologia grega, eles tinham lá o deus Atlas, aquele que carregava, porque a ideia de sustentar é carregar, suportar, né? Qualquer coisa, ou um peso, ou uma carga. Então, na mitologia grega, tinha a ideia do deus Atlas, que carregava o universo em suas costas. Mas isso na mitologia grega. Mas é Cristo que sustenta tudo o que há
pela palavra do seu poder. Já viu que interessante, quando fala lá, aquele mapa, o mapa Atlas, é o nome de um deus. Atlas é o nome de um deus. O deus Atlas, que carrega o mundo, esse, como chamam, né? Desse globo terrestre, né? Mas isso é o que dizem, que esse deus grego carrega o mundo, o universo em suas costas. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A sua palavra é poderosa. E o poder de Deus, primeiro a sua palavra, que é Cristo Jesus, é poderosa. Poderosa para realizar grandes feitos. É poderosa para curar. É poderosa para libertar. Enfim, tem um poder para mudar vidas. Essa é a palavra dele. Uma palavra sustentadora, e tem poder também para sustentar a nossa vida em seus caminhos, nos caminhos do Senhor, sustentar a nossa vida para que possamos caminhar verdadeiramente em amor a Deus, em reverência a Deus, em satisfação com Ele. É pelo poder da sua palavra. A sua palavra é poderosa, ela muda vidas, ela transforma vidas e nos sustenta também. Assim como sustenta todas as coisas, de tudo que há nesse universo, no mundo, pela palavra do seu poder, assim também sustenta a nossa vida. E depois diz assim, ó, depois de haver realizado a purificação dos pecados, irmãos, Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós fomos e somos purificados dos pecados, mas dos nossos pecados. Ele que nos purificou pelo seu poder, pelo seu sangue, lá na cruz. Ele fez expiação por mim e por você. Nós somos expiados pelo sangue de Cristo, que nos libertou, que nos comprou para a sua habitação em nós. Pelo seu sangue, Jesus, lá na cruz, ele sofreu. Ele foi o cordeiro, ele foi o sacerdote, porque o seu corpo foi como oferta, mas o seu sangue como sacrifício por mim e por você para nos purificar. Mas também, ao mesmo tempo que ele foi o cordeiro, ele também foi o sacerdote, que ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, e de fato nós não sabemos o que fazemos. Ah, mas se não for essa intercessão de Jesus como sacerdote por mim e por você lá na cruz, ou melhor, como o grande sumo sacerdote por mim e por você lá na cruz, ou por todos nós, que seria de nós se ele não tivesse realizado e terminado a sua obra terrena, morrendo na cruz por mim e por você, nos purificando, claro, pelo seu sangue, porque não há purificação de pecados sem derramamento de sangue. Esse é o sangue poderoso de Cristo Jesus em nós, que nos purificou. Ele, pelo seu sangue e pela sua morte lá na cruz, por mim e por você, ele abriu um novo e vivo caminho para que eu e você agora pudéssemos entrar na presença do Pai com confiança. Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele é o Cristo que realizou a nossa purificação dos nossos pecados. Ele nos salvou lá na cruz. O João, o profeta, que conhecemos também como João Batista, lá no capítulo 1, diz, em versículo 29, ele diz aos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o Batista, ou o profeta, ele sabia o que estava dizendo, porque ele já reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda tira o pecado do mundo, ainda continua sendo o Cordeiro, ainda ele é o Messias que purifica os nossos pecados, porque aquele sacrifício foi de uma vez por todas, foi para todas as eras. O que Jesus fez na cruz foi realizado de uma maneira sublime,
excelente. Ele morreu até pelaquela última pessoa que ainda há de nascer nesse mundo. Ele sofreu por nós. Ele se humilhou por nós, que a morte na cruz era para malfeitores. A morte na cruz foi uma humilhação, mas ele se humilhou por nós. Ele se fez maldito por nós, lá na cruz, para nos salvar. E Cristo foi obediente até a morte de cruz. Lá em Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente, mas ele sabia que uma alegria lhe estava proposta a ele. Então ele nos purificou de todo o pecado pelo seu sangue, e abrindo agora um novo e vivo caminho diante do Pai. Porque quando Jesus, ele morreu lá na cruz, quando ele expirou, dizendo, Pai, receba o meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e ali ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, que nos purificou lá na cruz. Continuando aqui, versículo 3, parte B. Então, após ele ter purificado os nossos pecados, pelo seu sangue, é claro, diz assim, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Irmãos, Cristo agora está em posição de honra. Irmãos, após a sua humilhação, agora vem a sua exaltação. Cristo está exaltado nas alturas, ele está em posição de honra, exaltado, ele está à direita da majestade nas alturas. Quando fala majestades aqui, está com letra maiúscula, majestade, que se refere ao Deus, o Pai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos. É nas alturas, no mais alto céu, em um alto e sublime trono, junto com o Pai, que ele se assentou, ele venceu a morte, porque ele fala quando ele se assentou, porque à direita da majestade nas alturas, porque ele ressuscitou, ele é agora exaltado, porque quando ele ressuscita, ele ascende aos céus e se assenta à destra do Pai. Irmãos, numa honra, numa exaltação, sem passar pelo sofrimento. Jesus passou pela humilhação, pelo sofrimento, pela morte, mas ele agora ressuscitou e se assenta à destra do Pai. Irmãos, não há glória sem sofrimento. Muitas vezes queremos o quê? A glória, mas não queremos o sofrimento, não queremos sofrer. Queremos, como diz alguns, né? Queremos as rosas, mas não o espinho. Irmãos, não tem como, irmão. Não tem como nós chegar diante de Deus lisinho, sem nenhuma marca, sem nenhum sofrimento. Quem sabe sem nenhuma perseguiçãozinha sequer. Não tem como. Não há glória sem sofrimento. Cristo agora está exaltado diante do Pai. E por isso, lá também os Filipenses, que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre que todo joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus é o Senhor e para a glória do Pai. Isso é que diz, é para a glória do Pai. Mas confessar que Jesus é Senhor. Mas Deus o fez Senhor. Porque o versículo 4 diz assim, ó, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que ele. Então, ele herdou um nome mais excelente do que os anjos. Claro, sabemos o nome de anjos que tem o anjo Gabriel, Miguel, Rafael, enfim, tem Zagnugael. Se você estudar sobre os anjos, você verá alguns nomes de anjos. Mas isso ainda é uma outra coisa, um outro estudo, o qual muitas vezes poucos de nós estudamos sobre os anjos.
que anjos também são mensageiros, e há também anjos de posição elevada, anjos de glória, anjos que resplandecem, mas Jesus herdou o nome mais excelente do que todo e qualquer anjo que estão nos céus. E então Deus lhe deu uma posição de honra e um nome honrado, um nome poderoso, e nesse nome há poder, e nesse nome, irmãos, devemos crer, é nesse nome que devemos confiar, e é nesse nome que nós devemos, irmãos, ter a plena e total esperança, porque ele herdou um nome mais excelente do que todos os anjos. Então, esse é o Cristo do Senhor. O Pai se revelou em Cristo. O Pai se revelou em Cristo. E esse Cristo então, mostra que é um Cristo agora que ressuscitou, assenta dessa na majestade e tem um nome superior a todo e qualquer anjo. Todo, que ele é superior aos anjos, melhor que os anjos. Não é mais aquele Cristo humilhado, desprezado, ensanguentado. Não é mais aquele Cristo cuspido na face, não é mais aquele Cristo que foi lhe arrancado a barba. Não, é o Cristo exaltado, que se assenta à destra das alturas. Ele foi recebido na glória, né? E todos os anjos também o louvam. E a glória, a honra, a força pertence a Cristo. Pertence a Cristo. Ele é o nosso eterno e sumo sacerdote. Irmãos, que Deus abençoe com essa mensagem. Espero que tenha trazido algum conhecimento, instrução à sua vida, ao seu coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.